Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Bem, agora nós vamos dar continuidade ao livro 3, ok? Vamos dar continuidade na aula 9, tá bom? Todo mundo comigo, pegando o livrinho. Vamos fazer a aula 9, tá bom? Vamos estudar o naturalismo no Brasil, ok? Livro 3, aula 9, naturalismo no Brasil. E eu vou dizer para vocês aqui, vou revisar, né, que vocês já estudaram sobre o naturalismo no Brasil nas séries anteriores. Então essa aula é uma aula revisional, tá bom? Então eu vou revisar com vocês aqui agora o que foi o naturalismo no Brasil, né? Quando ele surgiu, né? Os principais representantes, as principais obras que envolveram essa escola literária. Bem, pessoal, esse movimento literário que teve início lá na Europa com a publicação do livro Germinal de Émile Zola, né, o naturalismo chegou ao Brasil no final do século XIX, ok? Foi nessa época que, influenciados, né, por escritores europeus, os nossos escritores, né, passaram a enxergar na literatura um instrumento de denúncia social e não apenas um entretenimento para a classe média e também para a elite brasileira. Então, o principal representante do naturalismo aqui no Brasil foi o maranhense Aloysio Azevedo. E em sua obra máxima, né, conhecida, né, muito famosa, né, o livro O Cortiço, Aloysio de Azevedo ele condensou todos os ideais naturalistas ao mostrar como a influência do meio e a força dos instintos determinam o comportamento das personagens. Tem outras obras desse autor, né, como O Mulato e A Casa de Pensão, é possível observar como o fatalismo das forças sociais e naturais atuam sobre o homem, em uma tentativa de validar, né, por meio da literatura, as teorias científicas que dominavam o pensamento filosófico em todo o mundo. Ok? Bem, influenciada, né, pelas leis científicas, a literatura naturalista ela construiu sua ficção ao tratar o homem como um objeto a ser cientificamente estudado, abandonando assim qualquer resquício da literatura romântica. Então não há espaço para metáforas ou subjetividade, ou seja, a realidade ela é tratada tal como ela é. E a linguagem aproxima-se, né, da simplicidade do coloquialismo para que o leitor ele consiga captar com exatidão as descrições feitas pelo narrador. Então o romancismo, então, ele assume, né, o romancista, então, ele assume uma posição de não envolvimento. Ele assume a posição de impessoalidade, introduzindo na literatura assuntos ligados, né, ao homem, inclusive aqueles tidos como repulsivos, jamais abordados na história da literatura brasileira. Então, o naturalismo, por sua vez, ele costuma ser associado, né, ao realismo, que foi outra tendência literária cuja preocupação foi fazer da literatura um instrumento para análise social e não uma mera diversão para as classes privilegiadas. Então, por tentar comprovar por meio da ficção a validade, né, de teses científicas deterministas, né, o naturalismo ele não é considerado, sob o ponto de vista de alguns estudiosos, como um objeto verdadeiramente artístico. Então, os escritores que aderiram ao movimento tinham como principal intenção, né, dissecar o comportamento humano e social, em um trabalho que se aproximava das frias e impessoais experiências de laboratório, distante, né, da concepção artística de literatura até então vigente. Ok? Bom, vamos falar agora, né, sobre o contexto histórico, né, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu trouxe aqui algumas situações, né? Eu trouxe aqui a Revolução Industrial na Europa, o avanço científico, né, no campo da física e também da química,
a fase da utilização do aço, do petróleo e da eletricidade. Trouxe também o evolucionismo, né? Socialismo científico, determinismo e o experimentalismo e a psicanálise. Vamos lá? Vamos falar agora sobre o contexto histórico, agora fazendo um breve resumo. Pessoal, a Europa do século XIX, ela vivenciava profundas transformações econômicas, políticas e sociais também, proporcionadas por dois grandes eventos do século XVIII, né? Quais foram esses dois grandes eventos do século XVIII? Eu estou me referindo à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. Ok? Então, com a industrialização, surgiam os primeiros centros urbanos e a nova ordem econômica do capitalismo financeiro, né? Dividindo a sociedade entre a burguesia e a nova classe dominante, dividindo a burguesia, a sociedade entre a burguesia e a nova classe dominante após o fim do antigo regime, e o proletariado, classe dos trabalhadores assalariados, que operavam, né, o maquinário industrial. Okay? Essas oposições e as condições degradantes, né, de trabalho da época propiciaram matéria-prima para as teorias socialistas de Karl Marx, cuja perspectiva classista, né, influenciou diretamente a estética naturalista. Então, a burguesia consolidava-se, né, no poder, o que propiciava o movimento da segunda revolução industrial, que levaria à exploração do aço, do petróleo e também da eletricidade, ok? Então, o entusiasmo, né, das novas invenções e descobertas levava o cientificismo, né, em voga, né, desde o século XVII, né, ao seu ápice. Ou seja, o método das ciências naturais era tido, né, como a principal maneira de compreender a realidade. Então, essa mentalidade deu origem também ao positivismo, né, doutrina de Auguste Comte, que dividia a humanidade em três estágios, né, sendo o científico o mais evoluído dos três, né? Então ele tinha essa visão. E a teoria que defendia era que a única maneira de se chegar à verdade era por meio da investigação científica. Ou seja, acreditava-se, né, apenas que é passível de comprovação pelo meio da ciência. Então era isso que ele acreditava, né? Que tudo era passível de comprovação justamente pelos meios da ciência. Ok? Bom, foi nessa época que Charles Darwin, né, propôs a sua teoria da evolução das espécies e que Mendel postulou as suas leis da hereditariedade, grandes influenciadoras, né, da corrente naturalista, que entendia o homem como um produto da natureza. Portanto, sujeito à seleção natural e herdeiro de características das gerações anteriores. Também, né, em voga naquela época, né, começou a eclodir o determinismo, né? Exatamente, o determinismo foi uma corrente de pensamento que entendia o contexto, né? Ou seja, o meio em que o indivíduo vive como determinante de suas ações, ok? Então, o meio, a raça e o momento, né, eram os três fatores que determinam as atitudes e o caráter, né, dos indivíduos. Essa teoria que também influenciou diretamente o naturalismo, tá, pessoal? E acabou também, né, dando espaço para correntes teóricas do racismo científico, tá? Foi? Bom, agora, acabei de falar sobre o contexto histórico, vamos falar sobre as características do naturalismo. Então, eu citei aqui algumas características, né? A radicalização do realismo, a oposição aos ideais românticos, né? O cientificismo e o determinismo, como eu acabei de falar anteriormente. Falei também sobre positivismo e o darwinismo. Na literatura havia uma linguagem coloquial, clara e objetiva, as descrições eram minuciosas,
a visão era mecanicista do homem, né? O homem possuía uma visão mecanicista, o romance experimental, né? E os temas sociais eram obscuros e polêmicos também. Esses temas sociais eram obscuros e polêmicos também. Tá? As personagens patológicas, né, mórbidas, desequilibradas e doentias, né, eram as personagens, né, das obras, né, possuem esse tipo de estilo. Né? Foco na análise de comportamentos humanos, sensualismo e erotismo, impessoalidade e engajamento e a explicação pelas forças da natureza. Bom, pessoal, a ênfase, né, no lado mais animalesco do homem, que no caso a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, etc., bem como a zoomorfização de personagem, né? Então, tudo envolve, né, as características quando a gente fala no naturalismo. E eu quero frisar, né, dentro das características do naturalismo, eu queria falar mais uma vez sobre o determinismo, que era uma teoria filosófica que afirmava que as escolhas e as ações humanas, né, elas aconteciam por relações de causalidade e não em virtude do livre-arbítrio. Né? Então, é bem importante frisar isso também. Quero falar também pelos temas, né, de patologia social. Tá? Patologia social, né, de acordo com a concepção naturalista, o homem é apenas um animal cujo destino é determinado pelo meio ambiente e pela sua hereditariedade. Ok? E também vou falar sobre o objetivismo científico e a sua impessoalidade. Então, entre as características das características da linguagem naturalista estão a impessoalidade e a objetividade com que as situações são descritas. Ok? Bom, sendo assim, como eu já falei, a linguagem era simples e direta em todas as obras literárias. Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos falar agora sobre os principais autores e obras do naturalismo. Exatamente, vamos conhecer, eu separei aqui os mais famosos, os que mais se destacaram nesse período, ok? Nós temos aqui, né, Aloísio de Azevedo, né, entre a sua obra mais famosa, dentre todas as suas obras, eu destaquei aqui o Cortiço, né? Então, Aloísio Azevedo, esse maranhense, né, nasceu em 1857, né? Então vamos lá, ele era escritor, dramaturgo, pintor, caricaturista e no final da sua carreira, diplomata, também era diplomata, isso já no final da sua carreira, né? Ele foi o autor que inaugurou a estética naturalista aqui no Brasil, tá, pessoal? Foi Aloísio Azevedo, exatamente, foi ele quem inaugurou, né? Foi ele que inaugurou a estética naturalista aqui no nosso país. Sua obra, O Mulato, de 1881, é tida como o primeiro expoente dessa corrente literária, que alcançou o seu auge, né, com o célebre, né, a sua célebre obra O Cortiço, isso em 1890, né, romance em que descreve, né, em minúcias, né, patológicas, né, a organização social da periferia carioca, onde o português é o dono do imóvel, dividido em porções menores e alugado aos brasileiros das classes mais baixas, né, que se veem diante de diversas barreiras sociais, como o preconceito e a exploração constantes. Ok? Separei também aqui mais um autor famoso na época, Adolfo Caminha, com a sua obra Bom Crioulo, exatamente. Esse cearense, né, Adolfo Caminha, foi escritor, jornalista e oficial da Marinha do Brasil. A sua morte, muito precoce por tuberculose, né, morreu de tuberculose, não o impediu de ser um dos mais veementes naturalistas, tá, do cânone nacional. Estreou em 1886 com a publicação em versos Voos Incertos, né? Foi a sua obra chamada Voos Incertos, mas foi com a obra Anormalista, em 1893, que ele se consolidou, né, como um autor naturalista de fato, ok? Então,
Essa obra normalista trata-se de uma chocante narrativa cujo enredo, né, centra-se em uma relação incestuosa. E também tem Bom Crioulo, né, em 1895. Ok? Aclamado, né, por suas descrições minuciosas, o Bom Crioulo, 1895, né, se tornou o mais famoso romance de Adolfo Caminha, tá? Então, protagonizado, né, por um oficial da Marinha, né, que se envolve amorosa e sexualmente, né, com um grumete, né, graduação mais inferior das praças, né, das Forças Armadas. Então, trata-se da primeira obra brasileira centrada em uma relação homossexual. Então, esse é o livro Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Okay? Bom, temos aqui também outro autor, né, que também participou desse movimento, o Inglês de Souza. Inglês de Souza, com a sua obra O Missionário, e Raul Pompeia, com a sua obra O Ateneu. Ok, pessoal? Bom, nós encerramos aqui os nossos estudos sobre o naturalismo no Brasil, né? Seu contexto histórico, suas principais características e seus principais autores e obras. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!